Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Olá, boa noite a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com Pedro Lobo. Nesta noite de hoje nós iremos conversar com o Dr. Yarley Brito. Dr. Yarley, que hoje é diretor-presidente da SAEC, Sociedade Anônima de Água e Esgoto do município do Crato. Ele que é geólogo por formação, já foi secretário de Agricultura do município, gerente da COGE, Companhia de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, por muito tempo. Inclusive, foi ele que implantou a gerência aqui na região do Cariri. Portanto, um grande conhecedor na questão dos recursos hídricos, e é uma grande satisfação conversar com o Dr. Yarley hoje, especialmente na Semana do Meio Ambiente, que se comemora o meio ambiente, e várias ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente, e a SAEC faz parte também desta ação conjunta de preservação das nascentes, de preservação do meio ambiente e das águas. E hoje nós iremos conversar com o Dr. Yarley sobre um importante programa que é o Produtor de Águas, que é um programa que é referência hoje do Crato para todo o Nordeste e é implementado pela SAEC, e nós vamos conversar com o Dr. Yarley sobre o programa Produtor de Águas. Dr. Yarley, muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Agradeço, Pedro. Eu, da tua formação, né, que nós nos conhecemos, eu cheguei aqui de volta, né, em 86, e eu já estava militando na área da agricultura, né, e a gente tinha encontros, cursos que você dava, né, mas já tinha também esse sentimento muito latente da questão ambiental da nossa região, e daí, né, nós participávamos de vários encontros, né, e eu, na verdade, como você falou, sou geólogo, né, de formação, e entrei há muito tempo nessa linha dos recursos hídricos, né. Meu sonho era voltar para trabalhar na minha cidade, e uma cidade que tem todo esse potencial de recursos hídricos. E como você falou, eu, quando voltei, tinha trabalhado em empresas multinacionais na Bahia, mas como, assim, vamos dizer, meu umbigo estava enterrado aqui, eu tinha o desejo de voltar, eu vim trabalhar no serviço público, né? E daí eu me apaixonei muito pelo serviço público, né? E comecei a militar nessa área de recursos hídricos. E assim, passei muito tempo na secretaria, era antigamente de obras, né, e serviços públicos. Depois enveredei para a SOEC, né, que era a antiga SOEC, que antecedeu a SOIDRA. Depois, no governo Tasso, passei para a SOIDRA. E quando eu retornei, que estava aqui pelo SOIDRA, fui convidado a ser secretário de Agricultura, e daí que nós fizemos um grande seminário para discutir essas questões dos recursos da bacia. Acho que você participou na época, né? Já preocupado também com isso, e nós formamos um grupo de articuladores para discutir essa questão da bacia, a partir dessas demandas que tinham, né, discutidas nesse seminário, e eu fui convidado a ser o gerente das COGE na região, que era uma das demandas. E daí eu tive muita participação com um dos organizadores desse seminário, né, que era o Dr. Pierre, pela Fundetec, e tive muito, assim, sintonia com ele na formatação da gerência e do comitê de bacia, do comitê de bacia, né, que era a proposta da política de recursos hídricos, que é uma gestão descentralizada e participativa, né, que tinha a participação da sociedade, dos usuários, do poder público, né, com relação à questão da água. E foi um momento assim de muito aprendizado e riqueza, né? Eu fui ficando por aqui, passei um período até como presidente
da Cogé, aí a minha trajetória é interessante, Pedro, porque eu fui usuário de água, do Açu Tomás Osteni, na propriedade do meu pai tem, que o rio cortava a propriedade, vi os conflitos que existiam e a dinâmica que a própria política do Estado tinha com relação à gestão das águas, né, esse parlamento, a discussão do uso dessas águas. Depois eu fui secretário de Agricultura do município, então eu estava nesse processo como representante do poder público municipal na discussão disso. Depois eu fui o gerente de toda a bacia, que são 23 municípios, né? E num outro momento eu fui presidente da companhia, que tinha uma gestão das águas do Ceará, né? Descentralizada e participativa. Então eu tive na minha essa oportunidade de ter essa visão mais, vamos dizer assim, holística de toda essa questão da problemática de recursos hídricos, num estado pobre em recursos hídricos, né, Pedro? Então tenho essa militância e posteriormente fui para a SAEC, né, uma companhia de gerenciamento de saneamento, de oferta hídrica, um pouco diferente, mas tem a água, né, como o bem mais valioso, dentro de uma bacia que tem um ciclo hidrogeológico muito interessante. Né? Mas, Yarley, eu fiz assim, um pouco essa contextualização para ver a sua história e o seu empenho e compromisso com o desenvolvimento tanto do recurso hídrico como da agricultura aqui na região, né? Você, quando foi secretário também, você ficou até conhecido muito, porque você foi um grande defensor de uma cultura que você era apaixonada, que era a siriguela, e isso resultou, inclusive, num grande estudo feito por outro grande companheiro, outro grande profissional, que é o Dr. Nivaldo, que também foi secretário da Agricultura e gerente do Geoparque, e, portanto, um grande homem aqui na região do Cariri e no Crato, especialmente, que elaborou e construiu uma cartilha que é da Seriguela e que agora também ele já está na nova edição, né? Ele já até conversei com ele. Então é o seguinte, você foi um cara que sempre incentivou as ações do pequeno, sempre acreditou no pequeno agricultor, no agricultor familiar e nas culturas locais, né? Então, exatamente. Como exemplo da Seriguela, né? Eu citei o exemplo da Seriguela porque a Seriguela foi uma ela pauta também, muito... Pedro, aqui tinha mais mercado, né? Mais, assim, vamos dizer que saía muita produção da Seriguela aqui para quase todas as capitais do Nordeste. Um outro programa, que aí nós vamos entender mais, foi que você sempre, como foi um profissional visionário, a Ana, lá atrás, criou os programas Produtor de Águas, né? E eu me lembro que você tanto queria implantar quando estava logo na SAEC, assim que você assumiu a empresa. 2017. Em 2017, você chegou e procurou, foi à Câmara e queria implantar esse sistema aqui no município do Crato. Só que para funcionar teria que ter um arcabouço legal, né? Para poder, inclusive, à época, fazer, participar de editagem, de chamamentos e conseguir recursos através da Agência Nacional das Águas, né? Então, eu me lembro que você nos procurou e nós elaboramos, nós conjuntamente, você nos apresentou uma minuta para apresentar um projeto de lei para submeter à Câmara a aprovação, tanto do projeto como o fundo, né? Porque tem que ter um fundo do produto, eram dois projetos, um projeto criando o fundo e um projeto criando a figura do produtor. Então, eu fico muito feliz porque eu fui o autor na Câmara desse projeto encaminhado ao prefeito. O prefeito foi encaminhado como um projeto de lei de indicação e o prefeito retornou como um projeto de lei para a Câmara, foi aprovado e que hoje nós estamos colhendo já frutos desse trabalho e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o programa Produtor de Águas. O que é o programa Produtor de Águas Pedro, e o que ele consiste? Exatamente. Você fala algo assim muito importante. O que você falou anteriormente, eu em 2017, né, assumi, quer dizer, eu passei um período de um governo anterior, mas em 2017 realmente foi quando, já no governo do Zé Ailton, quando eu, assim, ele me convidou para dirigir a SAEC e eu aceitei, né, que era um grande desafio. Assim, havia uma dívida, que eu posso falar, um número em torno de 21 milhões, né? E uma desestruturação, assim, muito grande, né? Não quero, assim, era um processo, empresa
sociedade anônima que tinha enfrentado ao longo dos anos muitos problemas, mas assim, era um grande desafio. Mas assim, não só o prefeito que depositou muita confiança na direção da SAEC, né? Mas também eu quero aqui ressaltar a Câmara Municipal. Sem a Câmara, também nós não poderíamos ter feito e tal. Sempre eu tenho que agradecer muito, porque ela sempre esteve sensibilizada a esses problemas e sempre apoiando. Então, assim, de 2017 até hoje, a SAEC deve muito à Câmara Municipal do Crato, aos vereadores, e como assim, o nosso prefeito ele ressalta isso muito bem, porque esses anos todos que eu estou no governo municipal, essa visão e o que ele sempre diz, nosso prefeito, é ressaltando o trabalho conjunto do município e da Câmara Municipal. Nesse aspecto da indicação que você fez dentro desse projeto que eu tinha abordado e que era um sonho, e que como na COGEL eu não podia implantá-lo, mas eu conhecia, Pedro, porque esse projeto surgiu em Nova York, está entendendo? Foi um projeto para abastecimento de Nova York, que um visionário lá achou que seria melhor pagar os proprietários rurais da montanha do degelo de água que ia para Nova York, para que eles não poluíssem a água e chegasse próximo a Nova York, tinha água com qualidade para tratar e ofertar à cidade, ou se deixasse para poluir e despoluir, seria um absurdo. E isso ele bateu muito na tecla e conseguiu convencer, e até hoje a água de Nova York, todo o trajeto do rio, que sai do degelo da montanha até chegar em Nova York, os produtores que estão nas margens direita e esquerda do rio são remunerados para que não produza, ter uma produção limpa que não afete a qualidade da água. Essa ideia veio para o Brasil, né? O primeiro município a praticá-la foi de Minas, a Extrema, que fica na divisa de São Paulo com Minas, e que assim, chegava ao conhecimento, nós temos muita ligação da COGE com a Ana, né? Mas pela COGE não podia ser feito. Quando eu entrei, foi talvez das primeiras pessoas a conversar, foi contigo. Tem um projeto, é muito interessante, a gente pode implantar aqui nessas nascentes, nossa e tudo, e você abraçou essa ideia, né? E fez essa parte que precisava ter um apoio da Câmara, de criar a figura do produtor de água no município, por lei, tem um produtor de água, e também que a SAEC tivesse um fundo próprio para ter, de um percentual muito pequeno, que ninguém nota, para ter um fundo para se trabalhar isso. O que é que isso representa? Que o proprietário que tem uma surgência dentro dessa propriedade e que ele trata isso com zelo, que não polui, que mantém a floresta, que tem uma série de sentimentos ambientais dentro desse ambiente, ele é remunerado. Está entendendo? Ele não é penalizado, ele é remunerado para manter aquilo perfeito. Se há necessidade de ele produzir mais água, se ele plantar mais coisas, então ele passa também a ser remunerado porque está fazendo aquilo e é obrigado a fazer, senão ele não recebe. Então, as áreas são diferenciadas. Algumas estão perfeitas, não precisa fazer nada, e outras precisam que tenha investimento, e o que nós vamos pagar é nesse investimento que ele possibilite que aquela área passe a ser mais produtora de água. E esse é um programa que nós teve a interrupção da pandemia, na verdade, nós não pudemos ir às áreas para fazer esse levantamento, mas já com base na lei que tinha sido aprovada, nós pudemos avançar e ganhamos um edital nacional, da Agência Nacional de Água, né? Só 2 cidades do Nordeste, o Crato e uma cidade de Sergipe. E, de repente, o dinheiro, o recurso que tinha para estruturar o projeto, morreu porque o governo, né, quando o outro governo assumiu, a Dilma entregou o governo, aí mudou o ministério, a Ana mudou no ministério, e aí o recurso não veio mais. Mas nós tivemos assim, esse protagonismo, não, mas nós temos um fundo e nós vamos para frente. E agora, sexta-feira, né, eu tenho certeza que você vai estar lá, porque vai ser a assinatura dos primeiros 5 contratos do produtor de água, e nós estamos sendo protagonistas do Nordeste, Pedro. É uma alegria muito grande, porque talvez nessa categoria é o primeiro pagamento de serviços, por serviços ambientais, talvez do Nordeste. Tu está entendendo? Eu acredito do Nordeste.
né? E a Câmara teve uma importância fundamental, porque no seu projeto os vereadores entenderam a importância disso, né? E aprovaram, e era uma coisa de vanguarda no Nordeste brasileiro. Então, assim, o Crato tem muito essas coisas, eu quero dar esse meu testemunho da importância da sua participação nesse projeto, porque eu estou muito feliz de ter sido concretizado esse sonho, né? Que foi um sonho de muita gente. Isso. Você está dentro desse sonho. Isso é muito importante, porque o Crato sempre é vanguarda e pioneirismo em muitas ações, né? Exatamente. E com certeza Veja que maravilha, as pessoas aqui, você que está aí nos acompanhando e vendo. O Produtor de Águas é um programa que consiste em fazer o pagamento por serviços ambientais aos produtores de nascentes, para preservar as suas áreas, as nascentes, riachos, preservar a natureza, para garantir a sustentabilidade ambiental. Então, é o contrário, ao invés, como na lógica atual, você penalizar e pagar e multar o cara porque degrada o meio ambiente, nós o programa é o inverso, é pagar, ele recebe para cuidar bem da natureza. Então, e o Crato dá esse exemplo aqui de como construir esse programa, que foi todo um processo de legislação, criar o arcabouço jurídico, que é a legislação, que nós cuidamos disso, e a SAEC é a mantenedora e que já vai fazer, como você diz, assinar os 5 primeiros contratos dessa semana. Então, é um projeto conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente também. Então, isso, criar também uma consciência ambiental, porque é um projeto também de educação ambiental. De educação, sim. Então, assim, as pessoas vão, quando começarem os primeiros a ver o resultado que vai... Porque o resultado, quando você deu o exemplar lá de Nova York, os resultados são fantásticos, porque as pessoas, quando começam a ver, eles vão fazer sem mais nem precisar ser pago, porque o resultado vai ser tão intenso na recuperação da sua área, que o cara vai ficar impressionado e vai querer proteger mais, e os outros vão servir de exemplo para outras pessoas. Exatamente. Nós temos uma coisa seguinte, principalmente do produtor. Os caras falam assim: você faz, se der certo eu faço também. Exato. Agora, isso por Estado, veja bem, eu tive, na palestra que eu dei sexta-feira, estavam vários comitês de bacia do Estado assistindo, órgãos ambientais e tal, e quando terminou, eu fui conversar, foi lá na sala de videoconferência da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Eu fui conversar com o presidente, e eu falei para ele: presidente, nós estamos iniciando um projeto no Crato, que nós vamos incentivar a produção de água. De quem é a água do Estado? A água que surge, que tem no subsolo, nos reservatórios, né? E nas fontes, é do Estado. E nós estamos desenvolvendo um projeto para aumentar a vazão do Estado, e você sabe que a água é um bem econômico. A SAEC paga ao Estado pelo uso da água da fonte, pelo uso da água subterrânea e tudo. E eu falando para ele: você precisa nos auxiliar isso, porque nós estamos sendo protagonistas e vamos ser exemplo para o Ceará todo. Então, assim, se você ajuda, como dissesse assim, a SAEC coloca o valor, né, dela para preservar com essa ação de pagamento por serviços ambientais. A COGÉ, que é uma empresa que gerencia a água e cobra do usuário a água, vai depositar também um valor X, igual, de repente, a SAEC. E alguém, de repente, com esse espírito do crédito carbono, que tem internacional, mesmo de fora, pode dizer: eu boto 3. Porque é um serviço ambiental. E ele, de repente, indiretamente, pode ser beneficiado por essa ação dele. Tu está entendendo, Pedro? Isso. Então, isso dá uma possibilidade de multiplicar em vários municípios. Todos têm possibilidade de ter um projeto desse. Está entendendo? Usando recursos da própria, sabe? Sem tirar, talvez, de investimentos, que o Estado tem uma gama enorme de responsabilidades, e que ele vá plantando essas sementes ao longo de todos os municípios, né, do Estado. Eu tenho muita esperança que essa nossa experiência, né, seja como você falou, ela seja
copiada e seja imitada, porque nós não conseguimos, né, Pedro? Então a gente tem que persistir, tem pedras no caminho, ocorreu esse problema. Eu participei de uma das, eu fui para também mostrar esse projeto ao pessoal de Maranguape, do Instituto Água, e nessa live tal, tinha 2 diretores da Agência Nacional. Eu agradeci muito à Agência Nacional pela proposta do projeto, que era muito bem elaborada, e que nós ganhamos muito com isso, de montar aquele projeto tão perfeito, né? E tudo, mesmo que ela não nos fornecesse o dinheiro, porque nós não precisávamos mais. Nós podíamos andar com nossos próprios pés e implantar esse projeto. E ficava muito agradecido pela agência, né? Há pouco, lá nessa sexta-feira, eu tive a notícia que uma das diretoras que estava presente disse que ia resgatar o projeto para nos auxiliar. Talvez ele volte, né, que nós ganhamos, e que ela possa, de repente, nos ajudar em implantar mais projetos dentro do município do Crato, né? E que, assim, isso possibilite esse sucesso que vai sair dos limites do nosso município para outros municípios. Com certeza. Então, Iar, muito boa a conversa, nós já estamos com o nosso tempo estourado. Fica o convite para nós discutirmos um outro ponto importante que o Crato já fica aqui a convite para a gente discutir sobre a questão do outro exemplo que o Crato é referência no o Crato sempre tem referência em várias ações. Exatamente. No saneamento básico, o Crato também hoje está sendo referência, está sendo contratado e fazer todo o sistema de saneamento e esgotamento sanitário do município do Crato, um investimento de mais de quase 250 milhões de reais, que foi o Crato foi contemplado e já foi assinado e tudo. E tá aí, depois eu quero convidar você para a gente discutir sobre essa questão, porque demanda também muito tempo. Exatamente. E eu quero mais uma vez agradecer aqui sempre à sua disposição. E podemos falar também da Seriguela. Claro. Se você quiser, estou à disposição, porque também é um projeto que eu acho que ainda falta, né, desenvolver e que tem muita potencialidade. Pedro, eu só tenho a agradecer a confiança do seu prefeito e a Câmara por ter se sensibilizado com nossos pleitos sempre, tá visualizando que nós estamos a serviço do povo, né? E o vereador é a figura que o povo está mais próximo a ele, né? É isso mesmo. Então essa dinâmica, eu acho que o Crato está sendo, né, muito feliz com a liderança do prefeito nessa parte executiva e com a Câmara que vai entendendo e discutindo todos esses projetos que estão sendo implementados na nossa cidade. Pois muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Iar, por sempre estar solícito às nossas solicitar aos nossos pedidos, as nossas reivindicações. Agradecer a você e já fica o convite para que a gente possa debater outros temas, porque estamos com um tempo estourado e eu quero agradecer aí a todos que nos acompanham até agora e fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e bom final de semana.